Olá, meu amigo e minha amiga, voltamos aqui para o nosso 6º encontro de direito eleitoral e eu quero, claro, trabalhar com você ainda sobre prestação de contas, fundo partidário, prestação de contas, enfim, vamos embora. É o seguinte, caso tenha na prestação de contas algum apontamento ou algum erro, tá certo? Que seja irrisório e que não traga prejuízo na consonância da situação, é claro que nós estamos diante aqui da situação concreta em que a prestação de contas será aprovada. Então, o que eu devo anotar? Vamos lá. A prestação de contas. A prestação de contas. Uma vez que, tá certo? Tenha erros materiais ou formais. Tenha erros materiais ou formais que não tragam prejuízo ao montante, obviamente, não trará prejuízo na prestação de contas. Não trará prejuízo na prestação de contas. Legal, boa dica essa para você aqui. Vem comigo, professor. Outra observação para ti aqui também. A decisão, notemos isso, que julgar as contas do candidato eleito deve ser publicada até 3 dias antes da diplomação. Deve ser o quê? Publicada em até 3 dias antes da diplomação. Porque você sabe que é assim, né? O pleito eleitoral, ele é assim. Existe o registro da candidatura, primeiro a convenção, depois o registro do candidato, candidatura, depois tem a propaganda, a eleição, a apuração, a diplomação e a posse. Esse é o famosíssimo pleito. Pleito é disputa, tá ok? Alguns apontamentos para você. Pleito eleitoral é o período de disputa, tá certo? Entre os candidatos. Outra dica, escrutínio. O que seria escrutínio? É a forma do voto, se ele é aberto ou se ele é secreto, isso é escrutínio. Então são alguns termos que são utilizados pela lei eleitoral que podem confundir você. O que seria uma decisão teratológica? Olha outro termo interessante, decisão teratológica. É uma decisão totalmente contrária ao bom senso. Teratológica vem de teros. Que é teros, professor? Monstro. E que seria teratológica? Uma decisão monstra. Tá certo, senhores? É isso que é a decisão teratológica. Professor, bacana, legal. Outro assunto também que você deve saber. Vem cá, vem comigo. Fundo partidário, vem. Sim, primeiro lugar, o fundo partidário, como que ele é composto, né? Através de multas, através, por exemplo, de sanções, ele através de dotações orçamentárias, ele também existe um repasse de valores do governo federal para o fundo partidário e que isto é distribuído entre os partidos. Professor, me fala uma coisa, o fundo partidário, como que ele é distribuído entre os partidos? Uma questão clássica de prova, hein? Então atenção aqui, vem cá. Primeiro passo, nós temos 100% do fundo partidário, 90%, tá certo? E 10%, tá certo? 90% para aqueles que já têm representação, tá certo? No Congresso, na Câmara dos Deputados, e é dividido proporcionalmente, e os outros 10% é dividido em partes iguais a todos os partidos. Então é 90% e 10%. 90% para quem tem representação na Câmara dos Deputados e 10% para todos, tá? Então 5% do fundo partidário deve ser distribuído em partes iguais para todos os partidos que atendem os requisitos. Isso está no antigo código, só que esse valor agora é de 10%, tá ok? 10%. Esses valores aqui, qual que é a grande pegada aqui? Pode ser utilizado o fundo partidário com objetivo, pode ser utilizado o fundo partidário vamos imaginar aqui, para cobrir despesas de eleitores durante o transporte? Sim, pode. O fundo partidário pode cobrir despesas de alimentação daqueles que estão sendo locomovidos
pelo, tá certo, governo, assim como aquelas pessoas que fazem o quê? Locação de veículos ou de embarcações. Elas podem ceder esses veículos, essas embarcações, para a Justiça Eleitoral? Claro que pode, é óbvio que pode. E eles vão receber esse valor também, oriundo do fundo partidário. Também, claro, do nosso querido fundo partidário. Bom, ainda no montante aqui, tá certo? Da nossa aula, outro prazo para você, vamos lá? Bem, importante aqui para você, eu estou pegando aqui, claro, os pontos principais para você, mas lembrando que esses pontos que eu estou falando, eles são os pontos, claro, muito mais importantes. Vamos falar da propaganda na internet? É o artigo, vamos lá, 57A, propaganda na internet, artigo 57A, como que ele é feito aqui, tá certo? Como que ele é realizado? Somente pode ser feito propaganda gratuita, tá certo? Somente poderá ser feita propaganda gratuita e necessariamente pode ser usado blog, site, pode ser e-mail, pode, sem problema nenhum, tá certo? Só que pode ser blog do candidato, pode ser blog ou site do partido, pode também. Pode ter doações de campanha, olha só, no site do candidato, pode também ter doações de campanha no site do candidato, inclusive com cartão de crédito, não tem problema nenhum. Só que lembrando que a propaganda na internet somente é possível após o dia 15 de agosto, tá ok? 15 de agosto. Beleza. Professor, me fala uma coisa. Existe aqui, na sequência da lei, artigo 59 aqui, da lei das eleições, não é? O processo de votação eletrônica. Vamos lá, você tem que saber sobre isso. Processo de votação eletrônica. Anotemos isso, por favor. Nesse ínterim, ou seja, nesse contexto, é assegurado o sigilo do voto. O sigilo do voto. E não há a necessidade de impressão, tá certo? Não há necessidade de impressão de voto impresso. Porque você sabe que o artigo 59A, ele é expresso, mas isso foi revogado, tá certo? Tudo tranquilo, meu irmão? Meu diretorzão, tudo em paz? Então, beleza, tamo junto, misturado. Bora. Diante desse contexto, claro, nós temos a observação aqui em que seria possível o voto eletrônico mais o voto impresso. Não. Hoje é apenas o voto eletrônico e não sairá o voto impresso. Tá ok? E não sairá o voto impresso. Perfeito. Outra observação para você também aqui trabalhando, tá certo? Aqui. Vamos lembrar de eleição proporcional e eleição majoritária? Vamos lá, assunto interessante também aqui, indo na sequência do estudo. Eleição majoritária é para presidente, governador, prefeito e senador. Tirando os votos brancos e votos nulos, o mais votado assume a cadeira. Tudo bem? Isso seria o quê? A eleição majoritária. Ou seja, a maioria absoluta, tá certo, dos votos, elegerá o candidato. Já a eleição proporcional, ela tem um modo borogodó. O que seria a eleição proporcional? Lembra disso. É a quantidade dos votos válidos daquela região dividido pela quantidade de cadeiras disponíveis na Casa Legislativa, como Câmara dos Vereadores. Então, o número de votos dividido pela quantidade de cadeiras daquela Casa Legislativa. O resultado que der desta divisão é o famosíssimo quociente eleitoral. Ou seja, para que um partido ou para que uma coligação eleja um candidato, tá certo? O partido ou a coligação, com todos os seus candidatos somados, devem chegar ao topo, que é o limite desse quociente eleitoral. Então, por exemplo, se o quociente eleitoral, como em São Paulo, foi em 100 mil votos, se o partido atingiu 99 mil votos, não vai eleger ninguém. Então, tem que atingir esse quociente eleitoral. Isso é um. Mas não é só esse.
Juntamente com esse requisito, tem o requisito 2. Anota aí. Vamos lá. O candidato mais votado, ele, tá certo? Ele, candidato, o mais votado, ele, candidato, deverá atingir no mínimo 10% do quociente eleitoral. Isso mesmo, deverá atingir no mínimo 10% do quociente eleitoral. Fechadíssimo? Legal. Então, lembrando, se o vereador ou o deputado, que são eleições proporcionais, forem contra a sua bancada, o que seria contra a sua bancada? Bancada é como funciona o parlamento no Brasil. Bancada é mais ou menos assim, você tem vários, por exemplo, vários partidos dentro de uma casa legislativa e você tem os seus líderes de partido. E aí funciona através de bancada. Aí tem os líderes que são da base aliada, que aprova tudo o que o Poder Executivo deseja, que é o prefeito, o governador ou o presidente, e tem a oposição, que pode aprovar ou que normalmente não aprova nada, né? A oposição sempre vota negativo, sempre dizendo que tem empecilhos, sempre dizendo que está errado, né? Infelizmente, a nossa oposição é uma oposição ao partido, não é? Não é uma oposição para a sociedade, né? Infelizmente, os partidos pensam com esse cérebro ainda pequenininho, voltado para o povo e sim apenas para interesses escusos. Então, vem alguns temas de redação para você. Você pode treinar essas redações, né? Porque você está dando aula de português aqui também, claro, tá certo? Com a professora Priscila, certo? E, consequentemente, você pode trabalhar essas redações para você também, né? Então, vamos lá? Vem comigo, anote isso, por favor. Vamos lá, anote isso, que é um ponto importante para você, tá? Cláusula de barreira é o limite da quantidade de partidos políticos que o Brasil pode ter. Tá certo? Hoje não há limite. Hoje nós temos 35 partidos políticos no Brasil registrados, fora os que serão aprovados, ainda homologados pelo TSE, tá? Outro tema também, voto facultativo. Hoje o voto, ele é obrigatório, o alistamento do voto é obrigatório para aqueles que têm acima de 18 anos. Mas ele pode ser facultativo para todos. Terceiro, voto distrital. Voto distrital é para aquela reunião de pessoas, tá certo? É para aquela reunião de pessoas que só vão votar naqueles candidatos da sua região. Não como o voto que nós temos hoje, né? Muitos candidatos só vão naquela região para ganhar voto, né? Mas não convivem com o dia a dia daquela região, tá ok? Esse é o chamado voto distrital. Outro ponto para você também, a regulamentação, tá certo? Do impeachment, tá certo? Por outras hipóteses de crime. Claro que existe a lei do impeachment, né? Ela 10.650, ela trata exatamente dos crimes de responsabilidade, né? Mas pode ser ampliado também para outros crimes, transformando aí inelegíveis outras pessoas dentre aquelas que já estão ali vigentes, tá? Outro ponto também ali, o financiamento de campanha, não é? Hoje, pessoa jurídica não pode doar, só pessoa física. Outro, o término do fundo partidário, a extinção do fundo partidário. Este se dá exatamente com o objetivo de quê? De evitar, né? De não compor ou de não recorrer, tá certo, senhores, ao poder público. Porque você sabe que os partidos, eles têm o quê? Autonomia para seguir aí o seu caminho, tá certo? Não há obrigatoriedade, né, não ter obrigatoriedade do poder público ter que bancar os partidos, que é o famosíssimo fundo partidário, tá? Então, esses são alguns temas que servem tanto para as questões como também para a redação, tá ok? Outro ponto também, desaprovação de contas do partido. A desaprovação de contas do partido, ela se dá o quê? Uma aplicação de uma multa de até 20%, repito, aplicação de uma multa de até 20% sobre o valor que foi apontado como incorreto, do valor que foi apontado como incorreto. Então, diante desse contexto, qual que é a punição daquela conta que não foi respeitada? Opa, é de 20%. Legal.
Professor, me fala uma coisa, como que é pago o fundo partidário? São em parcelas dentro do ano, tudo bem? Não é de uma única vez, são em parcelas dentro do único ano, tá bom? Agora, claro que a falta da prestação de contas irá suspender as novas cotas de fundo partidário, tá bom? Bom, outra observação aqui, artigo 39, doações partidárias. Bem, as doações partidárias, elas se pautam exatamente no quê? De que maneira que ela pode ser feita? Através de cheque cruzado e nominal, tá ok? Ou ainda de transferência eletrônica de depósito. Pode ser feito isso? Pode, sem problema nenhum. Pode ser cheque nominal, como pode também ser transferência eletrônica. Depósitos em espécie, pode ser feito? Pode na boca do caixa? Pode, desde que identificado o doador, claro. Inclusive, tá certo, pode ser feita doação através de cartão de crédito ou cartão de débito, desde que tenha a identificação do doador, saiba, né, porque é feita a junção, né, da doação com a Receita Federal, porque declara-se isso no imposto de renda. E é um gasto, claro. E, consequentemente, batem os valores. Se ocorrer discrepância nesses valores, são chamadas partes pelo juiz eleitoral. Tá ok? Bacana. E, realmente, 5% serão destacados para entrega, tá certo? De todos os partidos para que atendam os requisitos constitucionais de acesso aos recursos partidários. É o que está expresso no artigo 41A. Ótimo! Fechado aqui esse ponto, encerrei essa aula com você. Obrigado, continue seus estudos aqui na CBEL comigo. Tchau!